Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para essa que é a última dica para o Enem. Estamos já quase chegando no dia da prova de natureza e aqui a gente está completando essas 30 dicas que eu me propus a fazer ao longo desses 3 últimos meses. Então vamos falar hoje sobre o processo de expressão gênica. Nós já estudamos que a partir de genes se geram características no organismo. Mas como que isso ocorre? Bem, numa linha como essa aqui, ó. Isso aqui é o dogma central da biologia molecular. Nós temos aqui um pedaço de DNA. Um pedaço de DNA, por definição, a gente chama de gene. Um gene é um fragmento de DNA que, através de um processo de transcrição, uma reação química que acontece lá no núcleo da célula, a partir desse fragmento de DNA, ocorre a síntese de um RNA. O RNA produzido no núcleo, ele migra em direção ao citoplasma e se prende a organelas que a gente chama de ribossomos. Os ribossomos, eles conseguem ler esse RNA num processo chamado tradução. E na medida que eles vão lendo o RNA, eles vão encadeando aminoácidos. Assim se gera uma proteína. Toda proteína é produto de expressão gênica. Toda proteína é um caráter. A partir de um gene se produz uma proteína, se produz uma característica. A cor dos seus olhos, a cor da sua pele, depende de pigmentos. Esses pigmentos são proteínas. Se você é diabético ou não, depende da produção ou não de uma proteína, que é a insulina. O seu tipo de cabelo depende de uma proteína, que é produzida ali no bulbo capilar, que é a queratina. As nossas características são as proteínas que produzimos ou não produzimos. Toda proteína ela é produto de expressão de um gene. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma frase na biologia que dizia o seguinte: a partir de um gene se produz uma proteína. Atualmente, a ciência descobriu que não é bem assim. Como é que funciona a expressão gênica na explicação mais atual da biologia? Olha só. Aqui eu tenho um gene. Esse é um pedaço de DNA no meio de todo o DNA humano. Nós temos cerca de 30 mil genes espalhados no meio dos nossos 46 cromossomos que compõem a nossa carga genética total. Esse fragmento de DNA vai sofrer um processo de transcrição e gerar um pré-RNA. Esse pré-RNA, pessoal, ele tem 2 tipos de regiões intercaladas. Uma que a gente chama de intron, outra que a gente chama de exon. Introns são regiões não codificantes do RNA. Já os exons são regiões codificantes. O que isso significa? Introns, regiões não codificantes, eles não são lidos por um ribossomo. Portanto, eles não contribuem com a síntese de uma proteína lá na frente. Já os exons, as regiões codificantes desse pré-RNA, esses são efetivamente lidos pelo ribossomo. São regiões que vão ser lidas, eles apresentam uma sequência de nucleotídeos que efetivamente vão contribuir com o encadeamento dos aminoácidos lá na proteína. Portanto, os introns, eles não devem permanecer no RNA. Ali no núcleo acontece um processo chamado splicing. O que é o splicing? Através de enzimas, esse pré-RNA é todo recortado. Os introns, eles são descartados, eles não são codificantes. E os exons, eles são colados para gerar um RNA formado todo por regiões codificantes, que a gente chama de RNA mensageiro. O processo de splicing ele acontece no núcleo. Gera-se um RNA mensageiro só com exons. Esse RNA mensageiro ele vai ser exportado para o citoplasma, vai se prender a um ribossomo para sofrer tradução, assim a proteína é fabricada. Ah, Léo, foi de um gene a uma proteína. Sim, mas olha só o detalhe. Quando acontece esse splicing, gerou-se um RNA mensageiro que tem uma sequência de exons aqui, ó, que é a mesma sequência daquela que estava no pré-RNA. 1, 2, 3. Enzimas ligaram esses exons. Agora, pode acontecer que na hora em que esse RNA mensageiro ser formado, os exons colhem em posições diferentes aqui no RNA. Por exemplo, eu poderia ter exon 2, 1, 3, ou 2, 3, 1, ou 3, 1, 2, não importa. Esses exons eles poderiam ser colados para formar o mensageiro
em posições diferentes daquelas que estavam lá no pré-RNA. Se as posições são diferentes, a sequência de nucleotídeos muda. Logo, no processo de tradução, a proteína formada ela vai ser diferente. Então hoje, pessoal, não se fala mais que a partir de um gene se produz uma proteína. Hoje a gente diz que a partir de um gene são geradas várias proteínas. Porque esse splice aqui, ó, ele pode ocorrer de forma alternativa. Pode-se colar exons em sequências diferentes, gerando assim proteínas diferentes. Bom, pessoal, essa foi a última dica. Espero que você tenha aproveitado todas elas, estudado, feito uma revisão. Agora é a hora de mandar bem nessa prova de natureza. Eu vou estar em casa e torcendo bastante por vocês aí. A gente se encontra. Valeu!